Olá, nesse vídeo vamos aprender a diferenciar quando uma questão é permutação, combinação ou arranjo. Antes de começar, nós precisamos entender o que é um número fatorial e como calcula esse valor. Fatorial nada mais é de que você pegar o número e multiplicar pelos seus antecessores naturais até 1. Ou seja, 5 fatorial. 5 fatorial, para calcular, você vai pegar o 5 e vai multiplicar pelos seus antecessores. Antecessor do 5, 4, vezes o 3, vezes o 2, até chegar a 1. Chegou a 1, pare e faz o produto. 5 vezes 4, 20, vezes 3, vezes 2, total 120. Numa divisão, você pode fazer da mesma maneira, pegar o 5 fatorial, aplicar, o fatorial do 5, encontrar a multiplicação, pegar o 3, encontrar a multiplicação, depois dividir. Mas eu te ensino um macete. Pega sempre o maior número e aplica o fatorial dele até encontrar o menor. No caso aqui, ó, o menor número seria o 3 fatorial. Então apliquei o fatorial do 5 até chegar no 3 e simplifiquei. E fiz a multiplicação. 5 vezes 4, 20. Aqui é a mesma coisa. O número é grande, assusta. Mas quem é o maior? Não é o 100? Aplica o fatorial do 100. O antecessor 100, 99. Antecessor 99, 98. Olha, igualei com o menor número, 98. Simplifica, simplifica e faz o produto. 100 vezes 99, 9.900. Seria o resultado. Antes de começar a diferenciar permutação, arranjo e combinação, eu preciso entender duas variáveis, o n e o p. O n é o número de elementos do conjunto que eu tenho para trabalhar. O p é a condição que ele me dá para utilizar esses elementos do conjunto. Vamos entender melhor nessas 4 exemplos. 1. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem fazer uma fila para entrar em um determinado local? Repara que o experimento a ser feito é o quê? Fazer uma fila. Ele me diz que eu tenho 5 pessoas para trabalhar. Ou seja, as 5 pessoas, esse valor é meu N. É o conjunto que eu tenho para trabalhar. Ele me fala que eu tenho que fazer uma fila. Então, inconscientemente, ele me fala que a minha condição é trabalhar com as 5 pessoas. Vamos no segundo exemplo. Um fabricante de sorvete possui à disposição 7 variedades de frutas tropicais do Nordeste brasileiro e pretende misturá-las 2 a 2 na fabricação do sorvete. Quantos serão os tipos de sorvete disponíveis? Da mesma maneira, nesse experimento, ele fala que quer fazer um sorvete. O conjunto que ele tem para trabalhar são as 7 variedades de fruta. Ou seja, meu N igual a 7. O P é a condição. Ele me fala aqui que ele vai trabalhar de 2 a 2. Ele vai misturar 2 frutas apenas. Ou seja, meu P é 2. Terceiro, quantos anagramas da palavra rito existe? Para quem não sabe o que é um anagrama é você reorganizar as letras da palavra. Ou seja, rito. Então eu posso colocar I, R, O, T. Então eu montei um anagrama. Posso fazer outras aqui. Mas entendendo o que é um anagrama, repara que meu N eu vou ter que trabalhar com a palavra rito. Ou seja, eu tenho 4 letras para trabalhar. O meu P é a condição. Como na palavra rito eu tenho que trabalhar com todas as letras, eu também tenho 4 letras para trabalhar. Questão 4. Em uma empresa, 15 funcionários se candidatarão para a vaga de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas a escolha pode ser feita. Repara que aqui no experimento é escolher o diretor e o vice-diretor financeiro. Quem é o número de elementos do conjunto que eu tenho para ser escolhido, feita essa escolha? Os 15 funcionários. Ou seja, esse aí seria meu N. O P seria o que a condição. A condição não é escolher o diretor e o vice-diretor. Ou seja, eu vou fazer 2 escolhas.
Então, eu montei esse diagrama para facilitar agora na compreensão de você diferenciar quando que é uma permutação, quando que é um arranjo e quando é uma combinação. É só seguir uma ordem. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é descobrir na questão quem é o N e quem é o P. Se o N for igual ao P, vocês vão calcular por permutação. Se o N for diferente de P, a gente vai ter que fazer uma pergunta. A ordem faz diferença? Se a resposta for sim, é arranjo. Se a resposta for não, combinação. Olha aqui o exemplo. Exemplo 1 é o mesmo exemplo que a gente já viu. Então, de quantas maneiras 5 pessoas podem fazer uma fila em um determinado local. A gente já tinha visto que o nosso N seria igual a 5 e o nosso P seria igual a 5. Repara que o N é igual ao P. Então, vocês voltam lá para vocês entenderem. Ó. N é igual a P. Se o N é igual a P, eu vou fazer o que? Permutação. Como que eu calculo permutação? P de N é igual a N fatorial. Ou seja, permutação de N é igual ao N fatorial. Permutação, quem é o N? Não é 5? 5 é igual a 5 fatorial. 5 fatorial é o que? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Ou seja, eu tenho 120 maneiras de formar uma fila com 5 pessoas. Questão 2. De novo, a mesma coisa que a gente fez no exercício passado. N, nesse caso aqui, é 7, porque eu tenho 7 variedades de frutas. O P, nesse caso aqui, é 2, porque ele vai pegar de 2 em 2 frutas. Repara que o N é diferente de P. Ou seja, ou ele é arranjo, ou ele é combinação. Como que eu vou saber diferenciar? Eu tenho que fazer uma pergunta mentalmente. A ordem do resultado faz alguma diferença? O que é isso, Leandro? Tenta imaginar, eu sou um fabricante de sorvete. Eu tenho 7 variedades de frutas. Eu vou pegar 2 dessas variedades de fruta e vou misturar e fazer um sorvete. Pega um resultado possível. Imagine eu pegar o morango e misturar ele com, sei lá, abacaxi. A ordem dessa mistura vai fazer diferença no meu produto final, no meu sorvete final? Se eu pegar o morango primeiro, peguei o morango primeiro, depois eu peguei o abacaxi, fiz o pote. Vai fazer alguma diferença se eu pegasse o abacaxi primeiro e depois misturar com o morango? Tenta imaginar um copo de café com leite. Tem alguma diferença se eu botar o leite primeiro, depois o café primeiro, depois o leite? Não vai ficar uma mistura da mesma maneira? Nesse caso aqui, a ordem faz diferença? Não. A ordem não faz diferença. Ou seja, então isso aqui é uma combinação. Se é uma combinação, eu tenho uma fórmula para ela, que eu também já botei aqui para vocês. Ó. Combinação de NP é igual a N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. A parte mais complicada desse tipo de questão é você saber diferenciar se há um arranjo ou combinação, tá? Isso aqui, pouca gente erra. Então vamos lá. Quem é o N? 7. Bota lá o 7 fatorial. Quem é o P? 2. N menos P, ou seja, 7 menos 2 fatorial. Vou fazer aqui embaixo primeiro, tá? Tirar essa divisão. 2 fatorial. 7 menos 2, 5. Aqui em cima, que tem um exemplo no início, eu vou aplicar o fatorial, que é o maior, até chegar no menor. Igualei os dois, eu só simplifico e efetuo. 7 vezes 6
2 fatorial é 2 vezes 1. Você pode fazer 7 vezes 6, depois dividir por 2. Eu gosto de simplificar. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. Ou seja, temos 21 maneiras de fazer sorvete. Ou seja, vão ter 21 sabores diferentes. Próximo. Quantos anagramas a palavra rito? Então, presta atenção. N, nesse caso aqui, seria o 4. P também seria 4. A gente já viu isso. Percebe que o N é igual a P? Vou voltar lá para vocês entenderem aqui, ó. Encontrei o N. Descobri que o N é igual a P. Entendeu? Isso aqui é permutação. Eu vou calcular pela forma de permutação. Permutação de N é igual a N fatorial. Permutação de 4 é igual a 4 fatorial. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4, 12, 24. Ou seja, eu tenho 24 anagramas diferentes. Questão 4. Em uma empresa, 15 funcionários se candidatam à vaga de diretor e vice-diretor. Ou seja, meu N aqui, ó, é igual a 15. Minha condição vão ser 2. São 2 vagas. Já descobri que o N é diferente de P. Eu faço a pergunta. A ordem faz diferença? A ordem de um resultado vai fazer diferença? Lembrando que não é a ordem de todos os resultados. É de um resultado apenas. Imagine que 2 nomes para esse funcionário. Então eu tenho o João e tenho o Fernando. Ou seja, nesses 2, a ordem faz diferença na minha escolha? Se eu escolher o João para diretor e o Fernando para vice-diretor, vai fazer diferença se eu escolher o João para vice-diretor e o Fernando para diretor? Repara, uma empresa. Então faz diferença. Uma escola. Vamos botar uma escola que fica mais perto da nossa realidade. Faz alguma diferença o João ser o diretor ou ele ser o vice-diretor? Nesse caso aqui vai fazer diferença. Ou seja, se a ordem faz diferença, sim, a resposta é arranjo. Tem a fórmula aqui que vocês vão ter que trabalhar. Ou seja, arranjo de NP é igual a N fatorial 15 menos 2 fatorial. Eu botei já direto aqui. Eu vou botar a fórmula aqui em cima para vocês lembrarem. Ou seja, ó, N. Quem é o N? 15. Botei aqui embaixo. N menos P. Então é 15 menos 2. E desenvolvo. Então, ó. 15 menos 2. 13 fatorial. Eu só repetir o 15. Vou aplicar o fatorial do 15 até chegar ao 13. 15, 14, 13. Paro. Simplifico. 15 vezes 14, 210. Ou seja, eu vou ter 210 maneiras diferentes de escolher o vice-diretor e o diretor. Então, por aqui a gente fica por aqui. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa deixa comentário. Eu faço um próximo vídeo fazendo mais exercício.